Pessoal, vídeo aula 3, parte 1. O objetivo da vídeo aula 3 é a gente se habilitar a fazer o cálculo fasorial, que vai ser utilizado para a solução de circuitos elétricos em corrente alternada, ok? Nessa primeira parte, então, vamos lá do início, vamos voltar lá no ano de 1637 e examinar o conceito de espaço e plano cartesiano. Em 1637, um filósofo francês chamado René Descartes, ele recebeu uma encomenda dos cartógrafos para desenvolver para a cartografia, que é um ramo da geografia, né, que lida com mapas, desenvolver um sistema de coordenada para posicionamento geoespacial. Coordenadas que hoje a gente vê aí em GPS, né? Bem, então, o René Descartes, né, que era um filósofo e matemático, ele, nessa época, ele estava unindo a geometria descritiva com a álgebra, né, e estabelecendo, né, o marco da geometria analítica. A partir daí, ele foi considerado o pai da matemática moderna. Bom, o que o René Descartes fez? Ele primeiro ele iniciou com um espaço tridimensional. O objetivo era esse, era um ponto no espaço, né? Então, ele desenvolveu um sistema de 3 eixos ortogonais, perpendiculares, o eixo do X, matematicamente, né, denominado de eixo da abscissa, o eixo do Y, das ordenadas, e o eixo do Z, cotas. Bem, qual foi a ideia do Descartes? A origem, a interseção desses 3 eixos, né, é o ponto de coordenada referencial, é o ponto 0, 0, 0. Esse ponto, a nível de geografia, a nível de cartografia, ele precisou ser convencionado, né, cada uma das 3 referências. A primeira referência, esta referência do eixo das ordenadas, do eixo dos Y, né, ele utilizou aqui a linha do Equador. Então, tudo que estava acima de 0, né, era algo que teria latitude norte. Tudo que estava abaixo do 0 teria latitude sul. No eixo do X das abscissas, a referência foi o meridiano de Greenwich. À direita, o Oriente, né, teria longitude leste. À esquerda, Ocidente, longitude oeste. O mesmo sistema, né, que veio a ser utilizado para fuso horário. Bem, a terceira referência para o eixo Z, o eixo das cotas, né, para um ponto geográfico, diz respeito à altitude, certo? Então a referência aqui era o nível do mar. Tantos metros acima do nível do mar, tantos metros abaixo do nível do mar. Então aqui nós temos um exemplo de um ponto P no espaço, né? Esse ponto P é representado pelas suas coordenadas. Neste caso aqui, a longitude, a latitude e a altitude, né? A abscissa, ordenada e cota, ok? Então vejam aqui, ó, esse ponto aqui, ó, ele tem uma longitude x1, né? Ele está no oriente, ele está para a direita, né? Ele tem uma latitude y1, ele está a norte, né? Ele tem essa ordenada para cima aqui, né? E encontra a terceira coordenada, a coordenada de altitude ou cota Z1, certo?
Então, ali é representado o ponto. Observem, né, que esse sistema de coordenadas espaciais desenvolvido pelo René Descartes, né, ele, se a gente for pensar nele tridimensionalmente, a gente consegue visualizar uma divisão em 8 octantes, né, como se fosse 8 cubos, né, 4 cubos lado a lado, acima de outros 4 cubos. Nós teríamos 8 octantes, ok? Bem, esse sistema de coordenadas espacial, obviamente, não é o sistema que a gente vai utilizar. Isso está superdimensionado para a nossa necessidade. A nossa necessidade é trabalhar no plano, né? A nossa necessidade é bidimensional, é só gráfica, né, para representar uma grandeza em função de uma segunda grandeza. Então a gente só precisa de um plano cartesiano. Nós só precisamos dos dois primeiros eixos, da abscissa e da ordenada. Então aqui está representado um plano cartesiano. A abscissa x, a ordenada y. Um plano cartesiano, ele vai ficar dividido então naquilo que a gente denomina 4 quadrantes. Agora, observem como é que é essa contagem dos quadrantes. A contagem dos quadrantes, ela é feita à direita e acima para iniciar. Então, esse aqui é o primeiro quadrante. Segundo quadrante, acima à esquerda. Terceiro quadrante, abaixo à esquerda. Quarto quadrante, abaixo à direita. Então, vejam que a contagem dos 4 quadrantes, ela foi realizada no sentido anti-horário. Então, convencionou-se, né, como contagem positiva angular, representada aqui numericamente em azul, né, sentido positivo anti-horário, né? Então, vejam, a nossa referência, o 0 grau, está aqui à direita, ó, 0 grau. Ao percorrer o primeiro quadrante inteiro, nós atingimos 90 graus. Ao percorrer o segundo, 180 graus. Ao percorrer o terceiro, 270 graus. Ao completar uma revolução completa, né, percorrer o último e quarto quadrante, nós atingimos 360 graus. Então vejam que essa contagem é feita no sentido anti-horário, com numeração positiva dos ângulos, ok? Eventualmente, né, principalmente quando a gente está representando ângulos acima de 90 graus, pode ser mais conveniente, até porque alguns modelos de calculadora não aceitam ângulos numericamente superiores a 180 graus, né? Então, é conveniente que a gente represente os ângulos, né, numa dimensão inferior a 180 graus. Por essa razão, então, a gente vai fazer uma contagem horária ou negativa. O nosso 0 grau, a referência continua estando à direita, e agora, numa contagem horária, a gente vai fazer o quarto quadrante, que seria o primeiro quadrante, né, da contagem negativa, né, menos 90 graus, e assim sucessivamente, menos 180, menos 270, menos 360. Então, esse é um plano cartesiano que aqui nós representamos um ponto no primeiro quadrante. Então vejam, este ponto representado no primeiro quadrante, né, ele tem o símbolo aqui de ponto 1, logo à direita existe uma notação entre parênteses com os dois valores das coordenadas do ponto neste plano. A primeira coordenada é a abscissa x, então esse valor x1 está representado ali. O segundo valor é o valor da ordenada y1, representada aqui à direita, ok? Bem, observem que este ponto aqui, ao ser traçado um segmento de reta da origem até o ponto, a gente percebe a formação de um ângulo em relação
ao eixo horizontal referencial, ao nosso 0 grau. Então, este ângulo aqui é o ângulo que determina a posição angular desse ponto. Esse ângulo do ponto P1, ele tem aqui uma abertura, ó, θ 1 graus, ok? Então, logo a seguir, a gente vai ver que a forma de representar um ponto no plano, ela não vai ser única. A gente vai poder representar tanto pelas coordenadas ortogonais, né, pela abscissa e a ordenada, né, a componente horizontal e a vertical, como também a gente vai ver que a gente vai poder representar pela distância do ponto até a origem e o ângulo respectivo. Tá? Neste momento a gente vai estar inserindo aí o conceito das notações retangular e polar, que vão vir, né, a surgir, né, essas denominações e ser trabalhadas lá em números complexos, que a gente vai ver a seguir. Né? Então, quando a gente representar as duas componentes ortogonais x e y, né, a gente vai estar trabalhando com notação retangular, e quando a gente utilizar a distância do ponto até a origem e o ângulo formado com o eixo de referência, a gente vai dizer representação polar. Ok?